Fala aí, torcedor santista, mais um vídeo no ar. Hoje um assunto meio frio que eu até queria ter tratado já há alguns dias, mas acabou que não deu. Então a gente deixou para hoje. Mas vamos falar sobre as novas lideranças do Santos e a importância deles para essa recuperação que tem acontecido e tomara que continue, é claro, do Peixe, tá? Antes de tudo, deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e bora lá. A minha ideia era ter feito esse vídeo até segunda-feira e acabou que, curiosamente, na terça saiu uma matéria no Globo Esporte falando sobre essa importância dos novos líderes, principalmente o João Basso e o Tomás Rincon, tá? Então, o que era que tratava, né? O texto falava que, claro, depois daquela partida contra o Bahia, antes da partida até, o Marcelo Fernandes falou isso pra gente na coletiva pós-jogo contra o Vasco, que o João Paulo pediu para dar uma oxigenada no elenco, né, mudar a faixa de capitão, ele passar um pouquinho essa faixa e dar uma nova cara, talvez ali para a liderança, uma nova voz para a liderança do elenco. O Marcelo pediu para ele segurar, depois do jogo contra o Bahia, fez essa passagem contra o Vasco. O Tomás Rincon foi o capitão, né? E usou, até tô com uma faixinha aqui, faixa de capitão, usou não o C, no caso do Santos é o Z de Zita, claro, mas esse C aqui foi importante e é importante num clube de futebol e no Santos nessa situação específica. Na matéria ainda cita que o Tomás Rincon foi escolhido, claro, pela sua experiência de 18 temporadas na Europa, um cara que é capitão de sua seleção há muito tempo e por mais que você possa alegar, mas é uma seleção fraca, tudo bem, mas ser um líder por tanto tempo, ele é o capitão há muito tempo já da seleção, eu acho que ele é o capitão já há 10 anos, exige muita qualidade e muita responsabilidade, tá? Assim como também se pode alegar, mas a maior parte da carreira dele na Europa ele jogou por Hamburgo, Torino, Genoa, Sampdoria, times menores, até que tem certa história, mas hoje não tem tanta relevância. Mas mesmo assim, você se manter em alto nível é muito difícil. E claro, você chegar também em uma Juventus, como ele chega e joga um pouco mais de meia temporada lá, ninguém chega lá à toa. Ninguém chega na Juventus à toa. A Juventus é um dos maiores clubes do mundo. Então alguma qualidade tem. E além dessa qualidade, muita experiência, que é o que ele demonstra durante as partidas. É um cara que sabe muito bem a hora de se posicionar, de chegar mais firme no próprio adversário, tentar separar. Contra o Bahia, ele separa o Soteldo de uma briga, dando uma trombada, uma peitada no jogador do Bahia que estava fazendo isso no Soteldo. Ao mesmo tempo, contra o Vasco, ele segura o Soteldo, faz o Soteldo fazer chill para não reclamar do árbitro e orienta muito apontando, colocando espaços do campo que ele sabe como cobrir, sabe como os companheiros também devem cobrir. Então são pontos interessantes e coisas simples também, mas que realmente fazem diferença, né? O Basso já é um cara que, por mais que tenha menos experiência, né, ele é um cara mais novo e tem menos experiência de Europa também, passou 1 ano e meio, 2 anos no Arouca, né, que é um time menor, mas ele também sempre foi um cara muito falante, ele mesmo falou isso, que gosta de orientar, e eu vi isso na primeira partida dele, que foi contra o Atlético Paranaense na Vila, no 1-1, aliás, o último jogo do Paulo Turra, inclusive. Ele já estreou falando bastante, ainda estava com o jogo como punição, né, sem torcida, então estreou falando bastante, orientando e sempre apontando também, chamando os companheiros. E ele é um cara que fala muito, você pode ver nos bastidores até da Santos TV, ele sempre está falando antes dos jogos e fala depois, pede a palavra. Eu acho isso muito interessante e, mais do que isso, é bom você personalizar em alguém ali, você ter um cara, talvez um companheiro mais tímido e tal, olha aquele cara e fala, puta, não, confiança, esse cara tá falando, a gente vai pra cima e tal, e, enfim, é coisa besta, mas que no esporte faz diferença, você pode pensar, né? Na própria NBA, os elencos mais vencedores são formados assim, né? Com muitos jogadores jovens, talentosos e tal, e alguns veteranos de bastante tempo de liga, que são a voz da experiência, são os caras sempre bem escutados, porque, claro, pela vivência da liga, de muito tempo da liga, e a mesma coisa do futebol, os caras que têm mais vivência, mais experiência em um alto nível, né, em um nível mais alto, e experiências de fora também, né, são normalmente escutados e muito respeitados, né. Isso é bom também porque talvez esse elenco já esteja um pouco saturado e algumas lideranças, como o próprio João Paulo, não estejam fazendo tanto efeito. Isso não é necessariamente uma crítica ao João, mas talvez o tempo da relação com o próprio elenco, com pessoas de lá de dentro, enfim, ou o próprio estilo que às vezes não encaixa, enfim. Com o Rincon e o Basso parece que tem sido mais certo, talvez, né?
também a gente pode citar ainda o Marcos Leonardo, que é um cara que é um líder técnico, é um líder que normalmente também fala bastante, você vê nos bastidores, é um cara que sempre dá as caras em entrevistas, e ano passado já ele fazia isso, tá? É um menino com 19 anos, então hoje ele tem 20, mas 19 anos na época, em um elenco que tinha Maicon, que tinha Luiz Felipe, que tinha João Paulo, que tinha sei lá mais quem, e ele que dava a cara para falar, né? Então, era um cara que já demonstrava muita personalidade e muita dessa liderança também, porque isso faz parte de ser um líder, né? Só aparecendo na hora boa é muito fácil, né? E ele colocava sempre a cara lá. E na própria matéria do GE ainda cita o Marcos, mas é que com o Rincon e o João Basso, os caras escutam mais, mesmo durante o dia a dia no CT. Até cita que o Rincon é um cara que não fala tanto quanto o Basso, mas mesmo assim, quando ele fala, ele é muito escutado, é muito ouvido, muito respeitado, né? Isso é muito importante, eu gosto bastante, acho que faz diferença, repito, pode parecer uma besteira para algumas pessoas, mas o esporte, principalmente de alto nível, normalmente é assim, né? E que bom, porque é aquilo, como eu falei antes, a recuperação é boa, tomara que continue assim, tomara que fique até melhor, porque o Santos tem uma sequência muito difícil, Palmeiras, Red Bull, Inter, e esses caras vão ser importantíssimos. E para finalizar, acho que é uma parte que faltava muito nesse elenco, que é a parte mental, o estofo mental de saber ter uma calma, tomou o gol, calma, vamos virar, vamos tentar buscar, não se abater tanto. Acho que o time acontecia muito isso. Contra o Bahia, por exemplo, foi uma virada muito difícil fora de casa, com a pressão da torcida e tal, e o Santos conseguiu ter calma em 2 bolas paradas, é verdade, mas conseguiu virar a partida. E não sofrer tanto, né? Mesmo no primeiro tempo, quando estava 0-0, inclusive foi melhor para mim no primeiro tempo. Então, essas são as importâncias, a explicação do porquê, né, dessas novas lideranças e a importância delas, que realmente fazem diferença no futebol, tá? Então, é isso, rapaziada. Pessoal que assistiu o vídeo também comenta, claro, o que você acha disso, se você acha que é uma besteira ou não, se faz diferença ou não. E, claro, deixa aquele like, se inscreve no canal, dá essa moral aí gigantesca pra gente. E até amanhã com vídeo provavelmente da Libertadores. A gente vê se tiver alguma coisa do Santão também e manda aqui. Fechou? Até a próxima, valeu!